Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer comida para qualquer parte. É isso mesmo, Cacá, muito bem. A gente quer mais do que comida, a gente quer cultura. E Cozinhando com Palavras é isso, é comer cultura. Nós estamos aqui de volta, agradecemos a atenção de vocês, a presença da chefe Morena Leite, ao músico Cacá Lima e a presença desse público que está aqui para compartilhar esse programa com você, Morena. E a primeira sorteada para perguntar para você é a Magda, que também é chefe de cozinha, cake designer, né, Magda? Qual a sua pergunta para a Morena? Gastronomicamente, nos teus livros você teve alguma inspiração, além da tua origem, de algum compositor ou escritor brasileiro? São 3 livros. O primeiro é o Brasil Ritmos e Receitas. Para mim, a música e a cozinha são as duas formas mais autênticas de se expressar a cultura de um povo. A gente pode não falar o idioma de um país e pode entender a essência dele comendo um prato e ouvindo uma música. Eu viajo muito para fazer festivais de gastronomia e levo muitas vezes meus cozinheiros comigo que vieram da Bahia, da Paraíba, de todos os cantos do Brasil. E a gente vai às vezes para Dubai, ou a gente está em Paris, ou a gente está na Itália e eles não conseguem se comunicar, a não ser, né, pelos gestos e tal. E quando eles comem uma comida italiana e depois uma comida árabe, e eles escutam uma música árabe e uma música italiana, eles chegam aqui contando para os meus outros cozinheiros como é a Itália, ou como é a Arábia Saudita, ou como é a Ásia. Então, essas duas formas de cultura são muito fortes para mim. Nesse primeiro, eu tive, sim, inspirações, como Alceu Valença, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Dá licença. O primeiro que você diz é o Brasil Ritmos e Receitas, exatamente. O primeiro livro seu publicado em 2005. Em 2005, no ano do Brasil na França. E essas inspirações desses músicos são muito fortes. Eu adoro Caymmi, eu acho ele uma delícia, eu acho que ele conta histórias através das suas músicas e conta receitas também. Então esse primeiro livro teve sim muito essas influências. O segundo livro é o Capim Santo. Me ajuda, André. Para receber amigos. Para receber amigos. Então ele conta um pouco da minha história, da história da minha família. Eu cresci recebendo pessoas. Eram hóspedes, era uma relação comercial, mas que acabava virando pessoal. Esses hóspedes viraram grandes amigos. E como receber primeiro dentro da nossa pousada, depois num restaurante, e a gente abriu um buffet onde a gente vai até a casa das pessoas, ajudar essas pessoas a receber pessoas importantes para elas, num batizado, num casamento ou numa data especial. Por falar em casamento, fala do seu terceiro livro. Doce Brasil Bem Bolado. Eu fiz em parceria com uma grande amiga, que é a Otávia Somavila. Ela é diretora de conteúdo do Instituto Capim Santo, que é um centro de capacitação de jovens. E a gente, há muitos anos, a gente começou com um projeto dando aulas de bolos, contando histórias do folclore brasileiro. O nosso primeiro bolo foi Iemanjá. Eu sou devota de Oxum, Ogum, Iemanjá. E daí a gente veio contando, desbravando todo esse folclore brasileiro. E aí surgiu o livro, depois de alguns anos de curso, o Doce Brasil Bem Bolado. Que interessante falar de que ele inspira as pessoas a fazerem bolos temáticos decorados com motivos brasileiros. Né? Exatamente, exatamente. Então, a ideia de escrever livros, ela sempre veio com a coisa
querer compartilhar com as pessoas as minhas vivências. Primeiro, essa experiência de ter crescido em Trancoso, que é uma coisa muito... Né, a gente fala, eu brinco com o André, eu falo... Os portugueses vieram até Porto Seguro em busca de especiarias, eu saí dali em busca de cultura e técnica gastronômica, mas volto muito para lá e cada dia me encanto mais com os ingredientes que eu encontro lá, como a jaca, o biribiri. Que é o que a gente pode chamar uma mistura morena. Não por acaso, o seu próximo livro. Exato. E você está aqui também para contar para todo mundo um pouquinho desse seu novo livro, que a gente tem algumas imagens. Vamos ver as imagens inéditas pela primeira vez do seu novo livro, Mistura Morena. Eu só queria falar, para finalizar aqui com a Magda, de um dos autores que é Jorge Amado, baiano, assim como eu, e que escreve de uma maneira... Né, tão graciosa, tão tropical e gastronômica, assim. Ele mistura a comida de uma maneira sensual e envolvente muito forte. Eu tive a oportunidade de gravar com a Paloma Amado, filha dele, e muito gostoso. Eu acho que... E também no Cozinhando com Palavras. Também no Cozinhando com Palavras, na Bienal do Livro de São Paulo, junto com o André. Eu fiz uma muqueca de aratu, onde ela contava histórias deliciosas também. Então, eu acho que tudo influencia. A moda me influencia, a música super me influencia, os livros me influenciam, todas as vivências, os filmes, o cinema, tudo isso traz uma ideia. Eu tenho uma amiga que é a madrinha da minha filha e ela tem um brinco do Reinaldo Lourenço que cobre a orelha, assim, vem fazendo um drapeado. E toda vez que eu via aquele brinco nela, eu ficava pensando naquele formato e dali eu fiz um prato que é um camarão com rendas de batata doce, acompanhado de um risoto de grãos com alcachofra. E foi totalmente inspirado no brinco dela. Muito obrigada. Então agora nós vamos ver um pouquinho das imagens do seu próximo livro, inédito. E enquanto isso, nós estamos lá preparando com a sua assistente a muqueca de polvo, que infelizmente a televisão ainda não transmite aroma, mas aqui a gente está sentindo fantástico. Ô André, falando em aroma, sabia que outro dia eu tô com o Circo de Soleil, né, na caravana pelo Brasil. Você organiza a parte de gastronomia. O Tap Rouge, e a gente foi para Brasília, Belo Horizonte, e chegando em Curitiba nessa última sessão, a hora que eu entrei no aeroporto, você acredita que tinha um cheiro? Eu passei por um túnel de cheiros e aromas no aeroporto de Curitiba, fascinante. Olha, que bacana. Muito legal. Essa é uma experiência... Alguns livros que já tem, né? Cheiros. Sim, sim. Também. Nós editamos um de café que você raspa assim, sente o cheirinho de café. Café, chocolate, os vinhos. Todos os livros deveriam já vir aromatizados. Quem sabe? Vamos ver. Vamos assistir algumas fotos. Olha que bacana. Morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Cigana quem temperou, morena quem temperou, amor de canela. Ei, morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo. Morena quem temperou, cigana quem temperou, amor de canela. Vocês viram imagens do próximo livro da Morena Leite, que é o Mistura Morena, onde ela vai fazer esse encontro de novos sabores. Estamos ansiosos pelo seu novo livro. E me parece que ele vai vir, inclusive, com um CD, com as gravações das suas receitas recentes. Exatamente, uma viagem gastronômica pelo Brasil. Que bacana, uma pesquisa. Uma pesquisa gastronômica, experimentando, indo lá no meio do quintal do Beto Pimentel, descobrindo ingredientes. Que é um chefe de cozinha fantástico. Fantástico, fazendo uma super muqueca de camarão com ovo pochê da Dadá. Morena, por falar em muqueca... E vamos ali? Vamos ver como está. Vamos ver como está essa o nosso polvo. Você viu que aqui, André, eu coloquei o polvo, seria numa panela de pressão, mas na panela normal. Dá para filmar mais aqui? Chega aqui, pessoal. Vamos ver. E olha como ele solta água, André. Eu coloquei ele sem nada, sem água. Eu coloquei uma cebola.
linda do polvo, né? Eu coloquei ele sozinho para cozinhar aqui, sem nada. Olha quanta água ele já soltou do próprio polvo. Do próprio polvo, ou seja, não precisa colocar muita água. Não coloca nada, Nem zero. leite, não. Tem gente que coloca leite. Nada. Eu coloquei o polvo com cebola. E ele solta água. Soltou água. Ele cozinhou. Agora eu vou finalizar ele aqui. Eu deixei ele cozinhando 20 minutos nessa panela. Eu vou finalizar ele nesse caldo de legumes. Aqui eu tenho cenoura, salsão, cebola. Então eu vou finalizar, deixar ele cozinhando mais uns 20 minutinhos, como ele não tá na panela. E o caldo você faz o que com ele depois? O caldo, André, eu uso para fazer um arroz de polvo. Arroz de polvo, o famoso arroz de polvo. É. Você pode cozinhar o arroz nesse caldo, Ah, então nessa é uma água. delícia. É uma Comer delícia. ervilha fresca, um cogumelo, um pouquinho de vinho. Que delícia. Então aqui eu vou deixar ele cozinhando mais um pouquinho. Quem quiser essa receita pode pegar no seu site ou no site do Cozinhando com Palavras. Exatamente. Eu vou deixar ele cozinhando aqui mais uns 20 minutinhos, enquanto a gente bate mais um papo. E aí a gente volta para finalizar a moqueca. Muito bem. A Sanai já vai tirar ele daqui para mim e vai cortar ele em cubos aqui daqui a pouquinho, pra gente finalizar. Vamos ver mais umas amostras das suas receitas. E agora, para adoçar o paladar, a gente vai fazer uma receita que é um dos clássicos do capim santo, um brigadeiro de capim santo. Então, a gente tem aqui a folha de capim santo, eu vou bater ela no liquidificador com leite, fazendo um suco. Isso a gente pode fazer esse suco de capim santo e congelar como cubos de gelo, sempre que a gente precisar usar para fazer um pão, para fazer um creme brulee, um pudim ou um brigadeiro. É que lá em Trancoso, no terreno onde é o capim, tinha muita raiz de capim santo. E aí a gente começou a aproveitar tanto a raiz quanto a folha. A primeira receita com capim santo foi o sorvete de capim santo. Depois do sorvete veio um creme brulee. Depois o pão de capim santo. Aí o petit gâteau de capim santo. E aí não parou de surgir receitas com capim santo.